A maioria dos empresários ele não chega na fase de escala porque a mente não chegou na fase de escala. O que acontece? Quando o cara começa, principalmente quem começa do zero, principalmente quem ainda não chegou em um faturamento multimilionário e ele saiu do nada, o que acontece? A mente dele ainda está lá naquele dia zero. Tem uma grande vantagem, está no dia zero, no dia que ele começou, e uma grande desvantagem. A grande vantagem é que a mente que está no dia zero, o que acontece? Ele tem coragem, ele arrisca tudo. Às vezes ele vendeu o carro, ele fez um empréstimo, pegou, cara, sei lá, cheque especial, fez várias coisas para poder sair do dia zero e começar o negócio. Essa é a grande vantagem. Se você tiver esse espírito de dia zero, você tem chances de continuar se arriscando de uma forma segura, né? Se isso na verdade não acontece efetivamente no mundo empresarial, porque não existe segurança, não existe estabilidade efetivamente no mundo empresarial, mas pelo menos você tem ali ponderações. Agora, qual que é a grande desvantagem de você ter a mentalidade ainda do dia zero? É que, cara, você quer fazer tudo, você acha que tudo tudo tem que ser você que entrega, você não confia nas pessoas, você não consegue delegar. E aí, por não conseguir estruturar um processo, porque, turma, quando um negócio depende de uma pessoa, ele ainda não é um negócio. Quando uma empresa depende do seu dono, ele ainda não virou negócio. Na verdade, o empresário ele ainda está preso ao próprio negócio, ele é empregado da própria empresa. Então, esse é a grande motivo pelo qual os empresários, as empresas, eles não saem da escala, principalmente quem saiu do dia zero. Alguns, mas tem empresas que não saiu do zero, né? Eles tiveram investimento. E qual é o outro motivo, então, que faz as empresas que poderiam sair, sei lá, de $500 mil de faturamento para 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões por mês, chegar efetivamente a 5 milhões por mês? Primeiro, a grande maioria das pessoas acham que é só contratar a pessoa certa. Porque existe uma máxima, inclusive falada por Jim Collins em um dos seus livros, né? O Empresas Feitas para Vencer, que é um grande clássico, eu sou, cara, um grande fã, inclusive me inspiro muito no Jim Collins. E ele fala o seguinte, cara, primeiro escolha quem, depois você escolhe o quê, né? E eu acredito que no começo da empresa você tem que ter os quens bem estabelecidos. Quem vai sentar na minha cadeira, quem vai sentar na cadeira de gestão, quem vai ser meu sócio. No começo de um negócio, você está estruturando, você precisa ter muito bem estabelecido os quens. Só que quando você vai para a fase de escala e você quer depender de alguns quens, vou contratar um quem novo, um profissional novo, um gestor novo, um líder novo, e ele vai resolver essa área. Muitas das vezes ele não resolve, porque eu preciso ter processos bem estabelecidos para colocar os quens, né, bons quens, boas pessoas, que sempre serão importantes, não é que elas deixem de ser importantes, elas sempre serão importantes, dentro desse processo, e eu acelero com tecnologia. Então são 3 pilares nessa ordem cronológica. Eu preciso ter um bom processo replicável, porque bom não é o que é bom. Bom é o que eu consigo replicar. Depois eu coloco o quem certo dentro desse processo e depois implanto tecnologia dentro desse processo junto com esse quem para acelerar o processo. Então, são 2 motivadores principais. Aquele que ainda está no dia zero, que começou do zero, que ainda está com a cabeça que tem que fazer tudo, centralizar tudo nele. E o segundo motivador, o motivo pelo qual as empresas não vão para a escala é porque elas estão focadas só em uma pessoa, em um milagreiro, uma pessoa que vai resolver a vida dela. E não é bem assim. Eu preciso ter bons processos, eu preciso ter boa tecnologia para colocar os quem certos, para que efetivamente ali a gente tenha, né, resultado. E Augusto, como é que eu saio disso? Como é que eu saio dessa mentalidade do dia zero e como é que eu implanto bons processos? A primeira coisa, para sair da mentalidade do dia zero, você precisa apenas ter uma coisa: coragem. Coragem de delegar, coragem e humildade, né? Uma coragem estratégica, uma humildade estratégica. Uma coragem de pedir ajuda, uma humildade de pedir ajuda. Cara, o que eu preciso fazer? Qual que é o processo de gestão? Como que eu trago pessoas para substituir o que eu faço? Como que eu ensino outras pessoas? Como que eu gerencio o negócio? Como que eu formo liderança? Então, precisa ter coragem para buscar outras pessoas que já chegaram lá para poder te influenciar, te ensinar, ou fazer por você, junto com você, obviamente, né, esse processo, seja uma consultoria, seja uma mentoria. Então, esse como que eu saio de lá. E como que eu saio daqui dessa parte que, cara, eu estou dependendo de alguns quens, e é muito arriscado. Se esse quem sair do teu negócio, tu pode perder o teu negócio, né? Muitas empresas estão dependendo de poucos quens, né, e sem processo, sem um processo replicável. O que você precisa mapear? Quais são os processos operacionais, quais são os processos táticos, quais são os processos estratégicos que eu preciso implementar? Para que depois que eu implemento esses processos na pirâmide hierárquica, digamos assim, né, na hierarquia entre operacional, tático e estratégico, eu traga os quens para a parte operacional, o quem para a parte tática e o quem para a parte estratégica. Dentro disso, agora eu tenho que me perguntar qual é a tecnologia que me ajuda não só a gerenciar esse processo dessas pessoas, mas a acelerar, deixar mais eficiente esse processo dessas pessoas. Então, assim, quando você formata isso, você consegue ir para um nível de gestão muito maior. O que as pessoas deixam de entender, turma, é que
Muitas pessoas acham que só por abrir um negócio, o negócio vai te dar liberdade. Na verdade, não. Na grande maioria das vezes, eu chuto aí, 95% das vezes, os empresários eles viram escravos do próprio negócio. Não é sobre abrir um negócio, é sobre fazer um negócio. Augusto, qual a diferença de abrir um negócio e fazer um negócio? Quando eu abro um negócio, eu acho que ele vai andar por si só. Eu acho que é só abrir esse negócio que ele vai ter sucesso, que ele vai tracionar, que eu vou ter liberdade de tempo, dinheiro e liberdade geográfica, quando muitos, né, falam por aí. Mas a diferença de fazer o negócio é quando eu implemento gestão, quando eu implemento cultura, quando eu implemento liderança, quando eu formo pessoas para que efetivamente esse negócio seja de verdade o negócio. Entende? Essa é a diferença entre abrir um negócio e fazer o negócio. Então, a pergunta que você tem que chegar aqui no final desse vídeo é: você abriu o negócio ou você fez o negócio? Você tem o negócio efetivamente, tá? E se você quiser mais vídeos como esse, provocativos da vida real, para a gente trazer mais ainda a nossa opinião, deixa aqui o teu comentário, aqui embaixo. Mas não só o teu comentário, segue o canal para que você receba notificações para quando sair um novo vídeo.